paz seja convosco, amém, irmãos? Né? Louvado seja o Senhor, né? Quem aqui já viveu um milagre de Deus? Quantos aqui já viveu um milagre de Deus? Amém? Eu acredito que todos aqui já viveram um milagre de Deus, não é verdade? Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Eu também já vivi um milagre de Deus, irmãos. E a partir do momento que nós passamos a conhecer o Senhor Jesus, o Senhor já começa a trabalhar nas nossas vidas, modificando tanto a forma de pensar, a forma de enxergar as coisas, não é assim? Por quê? E é por isso que você está aqui nesta noite, né? Então, para quê? Glória a Deus, tudo que o Guilherme já ministrou aqui, na abertura do culto, já é algo para preencher o nosso coração de energia, de força. Talvez você tenha chegado aqui cabisbaixo, talvez você tenha chegado aqui preocupado, mas para cada situação das nossas vidas, cada etapa que nós prosseguimos, há uma maneira que nós podemos nos comportar, devemos nos comportar. Nem sempre acertamos, claro, não somos perfeitos, mas o nosso Pai é perfeito, e assim nós buscamos naquele que nos instrui, que é o melhor conselheiro para as nossas vidas, né, que deu o seu Espírito Santo, para que nós entendamos a melhor maneira de caminhar. Mas, se você já viveu o milagre, né, quantos milagres mais Deus quer fazer em sua vida? Quantos milagres mais Deus pode fazer em sua vida? Passamos por altos e baixos, né? E tudo que nós falamos, em algum ponto da Escritura, o Senhor já nos traz a orientação que nós precisamos, né? Hoje estava lendo, né? Salomão diz que já viu o justo perecer e sofrer e ir desta vida cedo, assim como já viu o ímpio prevalecer e viver longânimos anos. Mas isto tudo para que as pessoas entendam que tudo está em Deus, e nós precisamos dele. A Bíblia relata que Jesus realizou 37 milagres no seu percurso, né, na história que relata aqui na Bíblia, mas nós sabemos que foi muito mais. Eu convido os irmãos para abrir no Evangelho de João 21, 25, porque sabemos que foram muito mais. Nós vamos ver agora, né? Porém, muito mais, conforme o apóstolo João diz. O Evangelho de João, capítulo 21, de versículo 25, diz: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? E muitas outras coisas. Quais são essas muitas outras coisas, irmãos? Muitas outras coisas que não foram relatadas aqui, mas assim como nós temos cada um testemunho que podemos dizer que vivenciamos o milagre, ou alguém pode ter vivido ou poderá viver um milagre que você pode transferir para essa pessoa. Você, como um grande pregador, ele estava pregando e um jovem estava chamando o amigo dele. Você precisa ir lá ver ele prega muito, ele é demais, você precisa ver, as pessoas estão maravilhadas. Mas esse jovem, o amigo dele não queria ir, mas de tanta insistência, depois de alguns meses ele foi. Isso é um fato verídico. Alguns meses ele foi,
E esse jovem foi e ele não se preocupava, não queria saber de igreja, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. Aí, por tanta insistência, por ser amigo, aí eu vou lá com ele. E ele foi. Aí ouviram a palavra, ouviram um culto tal, acabou o culto, o amigo perguntou: e aí, o que você achou? Ele falou: eu não imaginava que ia ser tão bom, eu estou maravilhado, isso me abriu a mente, e eu acredito que minha vida não vai ser a mesma. Aí ele falou: então você viu como o pregador é bom? Ele falou: não, eu não estou falando do pregador, eu estou falando do Jesus que ele estava falando. É o Jesus, eu quero Jesus, porque é Jesus. E o milagre, irmãos, ele está nas nossas mãos, através da fé, através da conduta que nós temos nos nossos dias, e através da palavra nós aprendemos a caminhar, começar a andar, porque nós estamos indo numa direção, muitas vezes, vivendo da mesma forma, da mesma coisa, até mesmo dentro da igreja. Então, a ministração vem, qual é a forma que você está chegando para o culto na sua igreja? Qual é a forma que você está comportando dentro da sua igreja? Repito agora, outro pregador da Coreia do Sul, sabemos, lá tem a maior igreja do mundo, Coreia do Sul, mas por quê? O que acontece? Entre 5 e 6 horas da manhã, o chão treme naquele país lá. O PIB daquele país, em torno de 20 anos, um país que era desolado pela guerra, e era como uma favela ao céu aberto, no esgoto e tantas coisas mais. Em 20 anos, se torna um país entre as 10 maiores economias do mundo. Mas como? Através da oração. Mas o pastor daquela igreja, você vê, ele vem para o Brasil e ele vai visitar a igreja, ele gosta de ir, para onde ele vai, os países que ele vai visitar, ele vai para assistir culto, e ele cita o Brasil. E aí me chamou a atenção, ele falou: a igreja no Brasil lá é diferente. Eu estava lá dentro de um culto, quando deu meia hora do culto, os irmãos começam a levantar para ir no banheiro, começam a levantar para beber água, às vezes tem um conversando com o outro ali. Eu até fiquei pensando, será que é um dia diferente, é comum isso aqui? Ele falou assim: eu fiquei chocado, e é algo que nós precisamos nos atentar, porque quando eu sento neste banco, nesse período de culto, eu preciso estar levantando. Claro que cada um tem suas necessidades, há um momento, às vezes é na hora, outros têm necessidade maior, mas para chamar a atenção dos irmãos, como que está o seu foco na palavra desse Jesus que é ministrado. E aí queremos viver milagres, e o Senhor tem muito mais milagre para as nossas vidas. Precisamos refletir e entrarmos no âmbito, na presença do Senhor, e levar a sério quando estamos na casa do Senhor, e quando estamos, para que quando estivermos lá fora, vivermos aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E quanto mais nós acertamos, mais o Senhor se agrada de nós. Nós somos pecadores que luta contra o pecado, né? O Senhor disse: sede santo porque eu sou santo, né? Não pecadores, né, que caminham da sua própria maneira. A importância que nós não somos como Cristo, que manteve o inabalável, mas nós somos cristãos que sabemos que se nós cairmos, nós sabemos que temos que levantar e prosseguir para o alvo, temos que levantar e continuar. Talvez você chegue aqui e pode estar dizendo: eu fiz tanta coisa errada, eu fiz tanta coisa torta, e
estou devagar, eu estou assim, eu preciso melhorar, mas agora é a hora. A cada culto, saiba, ninguém é melhor que ninguém, nós precisamos priorizar as pessoas, valorizar. Nesse capítulo 21 que nós lemos aqui, né, ele fala da pesca maravilhosa, a pesca maravilhosa, muito conhecida, muito ministrada. Jesus chega, né, é a terceira aparição de Jesus Cristo, após a morte e ressurreição dele. Ele chega à beira da praia, lá estavam os discípulos no barco pescando, porque após a morte chegou um momento, Jesus, depois dos discípulos andar por 3 anos junto com Cristo, andar, aprender, viver, chegou um momento que as coisas começam a esfriar. Jesus não está morto, porque Pedro chega nos discípulos e fala: e agora, para onde nós vamos? Vamos pescar, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos lá no passado, olhando para trás, mas não era esse o propósito para os discípulos. E eles vão pescar, e Jesus aparece lá, fala: vocês têm peixe? Eles: não, pescamos a noite inteira. Imagina os discípulos pescando a noite inteira, fadigado, e novamente eles voltam a não conseguir, a não ter êxito naquele objetivo da pescaria. E Jesus fala: joga do lado direito a rede. E eles jogam, mas João olha e fala: pera aí, quem é esse homem? Pedro: é Jesus. Pedro pula na água, todos conhecem a história, vai até Jesus, eles vão lá, eles puxam uma rede com 153 peixes, né? Eu até lembro, o pastor ministrou isso aqui, né? Eles não tinham peixe, mas Jesus fez acontecer na vida deles um milagre da pescaria, da pesca maravilhosa. E Jesus mostra para eles: eu tenho peixe. E Jesus já estava com o peixe pronto lá. Eles vão comer com Jesus, e eles comer, Jesus tem peixe. E quais são as fontes, irmãos, que vocês estão buscando? Qual a fonte ideal para estarmos buscando? Eu cheguei num ponto que a gente às vezes está numa comunhão tão forte com o nosso celular, né? Mas eu uso para aproveitar. Eu uso para aproveitar tantas coisas boas, que faz me perder tanto tempo, que eu comecei a falar: eu preciso lutar contra isso aqui. Coisas boas que faz você desviar das coisas excelentes, né? Então você começa a ver frases e tal, mas e a comunhão? E a aproximação que nos leva a fortalecer verdadeiramente, né? Porque frases de coaches e tantas coisas mais, irmãos, não vai mudar a nossa vida. Às vezes você pega uma coisa, não fala: não, é pecado, não é isso. Você pega coisas legais, boas, tal, mas tem algo mais profundo, né? Como diz, você pega tanto conhecimento, né? Um oceano é tão grande, e você vai buscando conhecimento, mas tão raso, e o Senhor leva-se: eu quero levar você a águas profundas, né? Como Isaías diz, Ele quer levar você a águas profundas. E ali acontece que Jesus já estava com o peixe pronto, dá aos discípulos, e algo grandioso, um milagre começa a acontecer, irmãos, na vida de Pedro. Um milagre começa a acontecer na vida de Pedro. Jesus faz as perguntas para Pedro, lembram das perguntas? Pedro, tu me amas? Uma vez. Pedro, tu me amas? 2 vezes. Pedro, tu me amas? 3 vezes, irmãos. A sabedoria de Cristo é incomparável. Então Deus começa a trabalhar ali nos sentidos de Pedro, na realidade, no entendimento dele,
Eu imagino que começa a passar um filme ali na mente de Pedro, falou, pô, ele sabe o que está dentro de mim, eu estava lá, e para onde que eu ia dali em diante? Até fala-se que a partir dali, que vem a conversão de Pedro, porque ele anda com Jesus todo aquele tempo, de longos 3 anos, né? Na hora que os soldados vão pegar Jesus, ele arranca uma faca, né? Ele estava armado, vamos dizer assim, o Pedro era vida louca, né? Eu estou convertido, mas a minha mão não está, né? Meu braço, se marcar eu dou uma porrada, né? Mas o Senhor, ele faz a obra por inteiro, ele não deixa pela metade. Então ele começa a falar com Pedro, e Pedro começa a ser impactado de uma maneira como o que aconteceu começou a mexer dentro dele. Ele começou a chorar, o coração dele começou a vibrar, ele começou a sentir e imaginar, eu estou fazendo tudo errado, eu não estava entendendo o propósito dele, assim como Judas queria uma revolução, era isso, ele não queria que acontecia aquilo, eu acredito que Judas não queria que acontecia aquilo mas ele não entendeu, e nós queremos que não aconteça tantas coisas, mas nós não entendemos, e é necessário que nós passamos a entender, a ter uma vida com Jesus, para que os milagres venham acontecer. Daí em diante, todos conhecem a história de Pedro. Pedro começa a evangelizar, Pedro começa a falar do amor de Deus, vidas são transformadas, são impactadas, e assim o Senhor quer, assim como Jesus falou com Pedro naquele momento, que Pedro foi tocado, Ele quer tocar na sua vida nesta noite, Ele quer tocar na sua vida e fazer com que você entenda, e da mesma maneira perguntar, você me ama? Irmãos, né? Como está o seu amor por mim? Como Jesus perguntar. Agora, em contramão, ou a favor disso, posso dizer, se assim posso dizer, irmãos, para imaginar o tamanho do amor de Deus por suas vidas, por nossas vidas. Nós vemos a Bíblia Sagrada, 66 livros, aí começa lá a história do mundo, Gênesis, o Êxodo, né? Aí vemos os Levíticos, Números, Deuteronômio, a repetição da lei, aí começa lá, Josué, Juízes, Ruth, e tantas histórias vão passando tempos, vão passando períodos da história, vão passando eras, e você vai vendo a história, as coisas vão acontecendo, aí passa os salmistas, passa os reis, os juízes, passa os profetas, chega João Batista, chega o Cristo até nós. Aí nós vemos ali o livro dos evangelhos, e por fim até caminhando ali as cartas de Paulo, chega no Apocalipse, toda essa história. Por que eu estou dizendo isso? Ou o que é que eu quero dizer com isso? Toda a escritura sagrada, você vê que tem uma numerologia, um quebra-cabeça, uma forma que Deus trabalha nas dispensações. Por quê? Sempre nós sabemos que o autor, né, o nome, o ápice é o Cristo, mas por que, irmãos, toda essa história, a forma que Deus trabalha, é para chegar em você, é preocupado com você, o Senhor está preocupado com sua alma, e a Escritura diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, o desejo de Deus é que todos alcancem. Infelizmente, não é todos que vão alcançar a salvação, né? Não sabemos, mas
tem muito mais que podem alcançar através da minha e da sua vida. E quem aqui quer fielmente que o seu familiar esteja aqui na presença de Deus? Amém? Quem não quer, né? Quem de nós não queremos? E para onde tem sido conduzida as nossas orações, né? E assim como Jesus chama Pedro, irmãos, naquele momento, né? Ele está chamando você nessa noite. Ele chama você, e às vezes você pode pensar neste momento: ah, mas acho que eu não tenho um chamado para ir pregar o Evangelho. Irmãos, não estou falando disso para você virar um evangelista, para você virar um missionário, um pastor. Não, eu estou falando que a intimidade com Deus é muito além disso. A intimidade com Deus, você começa a gravar os versículos, a sua palavra no seu coração. Ele fala, vai gravar na tábua do seu coração. É como você viajar num navio e acontece um acidente, você fica à deriva e você vai parar numa ilha, mas você não tem a Bíblia, mas está gravado no seu coração. O Criador está gravado e você sabe o que tem que ser feito. Então, nessa palavra, o Senhor quer que você entre na presença dEle, para falar com os seus, dentro da sua casa, para falar com seus filhos, para falar com amor, para falar com fé, para falar acreditando. Eu tenho 3 filhos, eu sei que eles não estão correspondendo às vezes às minhas vontades, às vezes estão errando, às vezes eu estou bravo com eles, às vezes eles não estão aqui da forma que eu queria que estivessem, mas eu falo pela fé. Os meus filhos são do Senhor Jesus, a minha filha é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus, na nossa família nós respiramos Senhor Jesus, e para a honra e glória do Senhor, eu já vejo eles aqui, eu já vejo eles entregue, eu já vejo eles com conduta de pessoas que têm o coração quebrantado. Vou chamar os irmãos para ler agora em João capítulo 20, 21. Alguns versículos. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. No 22 ele fala aqui: e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ele está soprando nessa noite, irmãos. O Espírito Santo está aqui nessa noite, irmãos. Ele está soprando sobre a sua vida. Receba. Tem algumas formas, alguns detalhes que o Senhor trabalha na nossa vida, e Ele diz para que nós devamos perdoar, nós devemos arrepender, nós devemos perdoar os nossos filhos. Não sei o que aconteceu, nós devemos perdoar as pessoas que trabalham conosco, nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas Senhor, e se pecarem contra mim 7 vezes, perdoa 70 vezes. Tem alguém que você está aborrecido, você já orou por essa pessoa? Eu me lembro, irmãos, no meu trabalho, eu tinha uma raiva de um supervisor lá, e na época não existia celular, né? Aí eu tinha um negócio de gravação, eu falei, eu vou gravar o que ele faz.
Porque ele chegava, chutava a porta, era bem assim. Quem não ficaria com raiva? Ele era muito mala, ele era sargento do exército, né? E para ele era comum. E eu não sabia lidar com essa situação, né? E toda vez eu ia, falava com ele, pedia a benção, né? Aí outra vez eu falei, eu ia gravar lá o que ele estava fazendo, vou entrar com processo, fazer isso, aquilo. Mas eu falei assim, mas primeiro eu vou orar por ele. E eu orei por ele. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar a minha atitude. Aí eu mudei minha atitude com ele. Porque ele chegava, tinha vezes que ele cumprimentava, tinha vezes que ele não cumprimentava, mas eu sempre cumprimentava. Parei de cumprimentar, na hora de sair, parei de ir na sala dele, comecei a mudar algumas condutas. Aí ele percebeu. Enfim, ele parou de ser mala comigo. Você vê, temos que tomar atitudes, né? Claro, não aceitar, mas qual é a estratégia a ser tomada, né? Um milagre aconteceu, né? Um milagre aconteceu, Deus abençoou ali, e depois nós nos tornamos amigos, e eu me lembro que eu consegui levar ele para a igreja, e ele foi para a igreja, e no primeiro culto que ele foi, que aí ele começou a ter um monte de problema na família dele. Aí ele foi para a igreja, e ele, primeiro culto, eu lembro que foi o pastor Júnior pregando no culto. E aí teve um estudo bíblico, ele perguntou se ia ter culto, eu falei, não vai ter, vai ser um estudo bíblico. Ele falou, eu posso ir? Eu falei, pode, não sei se o pastor vai lembrar. Aí ele foi nesse estudo também, mas já deve fazer uns 10 anos isso, né, pastor? Ele foi no estudo, irmão, se tudo veio, né? Pessoa que era muito de rodeio, idolatria, cidade idólatra, de onde ele morava lá, e tantas coisas, mas a palavra veio e ele pôde conhecer a verdade. E assim, irmãos, o Senhor quer que você abraça, né, aquela ovelhinha que está dentro da sua casa. Às vezes abraçar não é um presente. Eu trabalho, eu dou tudo o que precisa, eu faço tudo, tá bom demais. Às vezes a ovelhinha, ela precisa ser abraçada, ela precisa ser aquecida, porque tem cicatrizes que só apaga, irmãos, com o afeto do amor. Nós precisamos, né? Ontem foi aniversário do meu filho mais velho, né? Eu abracei ele, beijei ele, né? Abracei ele um pouquinho maior que eu, né? Acho que todos conhecem aqui o Vitão. Abracei, eu falo que ele é meu nenê, né? Dei um beijo nele, né? E assim, demonstra amor. E se precisar chamar atenção, a gente chama também, né? Somos autoridade. Está eu, minha esposa aqui, né? E assim seguimos, e o Senhor nos dá sabedoria. Amém? Vamos ler agora mais um versículo, irmãos. Acho que a hora já até perdi noção da hora aqui. Vamos ler aqui João 14, 21. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quantos aqui quer ter revelação do Senhor? Nessa noite, irmãos, o Senhor está revelando o amor dele. Ele está falando do milagre dele. A conduta que nós tivermos, a cada passo que você der, igreja, na direção do Senhor, é uma vitória. E milagres maiores vão acontecer nas suas vidas. O Senhor diz, é melhor ser 2 do que 1. Quando você chega a alguém,
não se retrata só do casal. O casal são dois infinito. E quando você chega em alguém que está precisando, às vezes você não sabe o que dizer, mas o Senhor te capacita a fazer uma oração para essa pessoa. O Senhor te encoraja porque o Espírito Santo está sobre a sua vida. E você se torna dois com essa pessoa. E quando você se torna dois com essa pessoa, você apresenta o terceiro. E o terceiro passa a ser primeiro. E quando o terceiro passa a ser primeiro nessa vida, irmãos, o milagre está selado. Amém? E você é uma bênção, milagres, você é um milagre de Deus, e muitos milagres de Deus vão acontecer através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Se coloquem de pés, irmãos. Pastor. Amém, glória a Deus, né? Nós somos o milagre de Jesus, um milagre ainda em forma de acabamento, um milagre inacabado, assim como Pedro, que Jesus teve que perguntar para ele lá 3 vezes, tu me amas? A ponto dele chorar. Por quê? Porque ele era um milagre, mas ainda inacabado. Igreja, Jesus tem uma grande obra nas nossas vidas, mas tudo depende do tempo, tudo depende da nossa compreensão de tudo aquilo que Ele tem para nós, de entendermos, como o Guilherme leu bastante versículos do Salmo 27, aonde Davi relata que é o melhor lugar. Só que nós não entendemos isso. O Schubert até citou lá a igreja da Coreia. Eles entenderam que o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Mas o que acontece conosco? O que acontece com o Brasil? O que acontece com o estado de São Paulo? O estado de São Paulo é o estado rico. O estado de São Paulo é o estado onde o dinheiro corre. Diferente de norte, nordeste, nós aqui, sudeste, é onde o dinheiro anda, e nós temos ambições, nós temos vontades, nós temos desejos, e muitas vezes nós vamos deixando o Evangelho. Por quê? Porque queremos prosperar, queremos crescer. E é engraçado que você pega um rei chamado Davi, que o reinado dele foi riquíssimo, onde ele fala assim, eu prefiro 1000 vezes estar na porta da casa do Senhor, do que nas tendas das coisas erradas deste mundo, daquilo que chama a atenção deste mundo. Nós ainda não entendemos, igreja, que para nós vivermos os nossos milagres, é no altar. E eu não estou dizendo de igreja A, de igreja B, de dar tudo que você tem, que nem teve uma polêmica aí de um rapaz que vendeu uma padaria, e o pastor falou que ele tinha que pôr o dinheiro inteiro da padaria no altar para ele ser abençoado. Nada disso. Eu estou falando é de Jesus. É de nós termos Jesus. Nós não entendemos isso ainda, que nós somos um milagre inacabado, e para que esse milagre se complete, é na presença do Senhor. Ah, pastor, mas eu tenho necessidades. Ele sabe, Ele conhece as suas necessidades, e inclusive em Mateus capítulo 6, Ele fala assim, eu sei de todas as necessidades que vocês têm, e os ímpios correm atrás dessas coisas, mas vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. O que você precisa? Bater meta?
Eu acrescento. O que você precisa? Sustentar sua casa? Eu acrescento. O que você precisa? É por isso que nós podemos ver muitas pessoas ao nosso redor que estão depressivas, que estão ansiosas, que estão com problemas diversos de saúde. Tudo por quê? Porque estão correndo para o lado errado. Amém? Vamos orar, vamos encerrar o nosso culto, vamos buscar um pouquinho ao Senhor ainda nesses minutinhos, e depois vamos para nossa casa, e coloque o desejo no seu coração, de estar na casa do Senhor. Coloque o desejo no seu coração, eu vou falar de Jesus para as pessoas, eu vou ensinar de Jesus para as pessoas vão viver milagres. E elas vão viver, e você vai viver. Pastor, mas eu estou orando para elas viver. Sim, mas para a bênção alcançar a pessoa que você está orando, primeiro ela passa por você, porque você é o canal. Então a bênção canaliza em você para alcançar a vida do próximo. Senhor nosso Deus, obrigado Jesus pela oportunidade, Pai.